Vamos abrir a palavra do Senhor na epístola de terceira epístola de João, terceira carta de João. Vamos abrir a palavra do Senhor. São apenas 15 versículos e nós conseguiremos, com a graça de Deus, chegar até o final hoje ainda, desse texto tão precioso que tem tanto a nos ensinar. Eu vou ler aqui. Todos me ouvem bem? Sim? Diz assim a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra e te rogar que o teu Espírito Santo possa nos ajudar, iluminando, Pai, a nossa mente, ó Deus, e aquecendo o nosso coração, para uma vez ouvindo a tua palavra, Pai amado, que nós possamos ser despertados por essas verdades preciosas, Pai, a viver ainda uma vida mais piedosa e santa. Obrigado, meu Pai, por tão grande amor com o qual o Senhor nos amaste. Ó Deus, por tão grande salvação. Tudo isso é motivo de gratidão e louvor. Ó Deus, fala conosco nesta noite, pois nós precisamos ouvir a tua voz e aprender um pouco mais da mesma. É assim que nós te oramos agradecidamente, porque o fazemos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Irmãos, na manhã de hoje, nós expomos a segunda carta de João. Foi o texto que nós falamos na parte da manhã, e eu até quero convidá-los a assistirem à pregação. Amanhã eu creio que ela já esteja disponível nas redes sociais, no YouTube, por exemplo. Então será muito importante que vocês escutem, porque a pregação ficou muito abençoadora. Bom, mas voltando aqui para o texto de terceira epístola de João, esse texto ele não difere tanto da segunda epístola, porque a segunda epístola ela vai falar sobre hospitalidade. E no caso aqui da terceira epístola, também o apóstolo João ele vai cuidar de uma questão muito importante, que é a questão da hospitalidade cristã. Porque naquele período em que João viveu, esse texto foi escrito aproximadamente entre os anos de 85 a 95, neste período, as casas, tipo assim, um hotel, uma pousada, eram muito difíceis. E quando se encontrava uma, ela se confundia um pouco com uma casa de tolerância. Eu acho que os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer. Então não era um lugar muito digno para que um cristão ficasse. Então, o cristão geralmente ele ficava abrigado na casa de algum irmão da igreja. Era assim que acontecia. E, obviamente, era correto, porque ele precisava, em suas viagens, cada irmão encontrar um lugar para repouso, para ficar. Só que, ao mesmo tempo, algumas pessoas se valiam das hospitalidades para se aproveitar da bondade dos cristãos. E, por vezes, ficavam dias demais ali e até mesmo ganhavam valores que não eram corretos. Então, até mesmo um livro muito conhecido de todos nós, o Didaquê, que não é um livro canônico, mas é um livro que foi escrito no final do primeiro século, aproximadamente, ele regulava, inclusive, como deveria ser essa hospedagem. Se alguém ficasse por mais de 2 dias e também quisesse algum valor para ir embora, para se deslocar para outro lugar, isso era um sinal de que aquela pessoa não era verdadeiramente um seguidor de Jesus Cristo, não era um missionário de verdade, era na verdade um falso profeta, era alguém que estava buscando apenas se aproveitar das pessoas. Parece que a realidade não mudou. Ainda em nossos dias nós encontramos pessoas que pregam a palavra por motivações corretas, pessoas que de fato têm um coração em Deus, mas não podemos negar que existem também pessoas que elas são movidas por outros sentimentos, né? Então, lidam com a fé de maneira a ganhar dinheiro com isso, a se locupletar
com o ministério, e não é, de fato, a visão correta segundo o Evangelho. E João escreve a segunda carta falando a respeito disso, vai estar na internet possivelmente amanhã, e hoje, agora à noite, mais uma vez, o tema também tem a ver com isso, passa por aí também, mas tem outros contornos importantes para a nossa espiritualidade prática. Eu tenho certeza que seu coração vai ser tocado e despertado pela palavra do Senhor, porque o nosso compromisso não é outro, a não ser expor a palavra de Deus, abordando aquilo que ela realmente fala, não escondendo nada, mas também não suprimindo coisa alguma da palavra do nosso Deus. E o texto começa dizendo da seguinte forma, João se apresenta como o presbítero. Quando a gente olha para esse texto e vê que João se apresenta como o presbítero, o que nos dá a entender é que as pessoas que o ouviam na época sabiam que o presbítero era ele, não era nenhum outro. Então não havia dúvida que essa carta era uma carta escrita por ele na época. Posteriormente, alguns estudiosos levantaram algumas suspeitas, enfim, mas a grande maioria dos estudiosos, dos eruditos de boa lavra, eles entendem que foi, na verdade, o apóstolo João, o apóstolo do amor, quem escreveu a carta que está à nossa frente hoje. E ele endereça essa carta a um homem chamado Gaio, é o nome. Esse nome era muito comum naquela época, Gaio. Então nós não podemos precisar muito bem quem é esse Gaio, porque haviam vários com esse mesmo nome. Mas uma coisa o texto nos informa, é muito importante que se diga. O apóstolo João o trata de maneira muito cordial, muito amorosa. O apóstolo João diz, o presbítero ao amado Gaio, o que mostra o amor, o carinho, o afeto do apóstolo João por ele e também a maneira respeitosa com a qual João sempre tratou as pessoas. Ele era firme, mas ele tratava com muito amor. E isso para nós é um sinal de como deve ser a nossa relação como cristãos. Nós podemos até divergir uns dos outros em algum tema, mas sempre a nossa forma de tratar os amados precisa ser uma forma respeitosa, carinhosa e afetuosa. E ele diz mais, ele diz ainda no versículo 1, a quem eu amo na verdade. E nós vimos hoje de manhã que amor e verdade caminham bem unidos. O amor e a verdade caminham de forma bem coesa. Não podemos divorciar amor de verdade. Por exemplo, se em nome da unidade cristã nós enfatizarmos mais o amor em detrimento da verdade, nós podemos negociar aquilo que é fundamental à fé e que não pode ser negociado de maneira alguma. Então, isso é importante que a gente diga também. E se nós enfatizarmos tanto a verdade, que cheguemos ao ponto de sermos rudes e duros, secos, também não estaremos cumprindo o nosso dever, porque estaremos diminuindo o aspecto do amor. E nós não podemos fazer isso. Então, a nossa verdade, a verdade de Deus, precisa ser comunicada, a verdade que está na nossa comunicação precisa ser dosada com amor, com equilíbrio. Nunca falarmos para ofender ninguém ou para desconsiderar ninguém, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos jamais flexibilizar aquilo que não pode ser flexibilizado, que é a palavra de Deus. Ela precisa ser ensinada com verdade. E no versículo de número 2, ele vai dizer outra vez, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Outro aspecto importante que nós podemos observar no texto, no versículo de número 2, é que esse homem chamado Gaio, ele era alguém que tinha uma alma generosa. Era um homem, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, era um homem de coração grande, era uma alma bela. E ele tinha, de fato, um desejo muito grande de ajudar as pessoas e de servi-las. E o apóstolo João, ele escreve e diz que pedia a Deus, faz votos a Deus, de que ele fosse próspero e também que ele tivesse saúde. Isso mostra para nós que não há nenhum pecado em nós fazermos uma oração, de nós rogarmos a Deus para que uma pessoa tenha
dinheiro, tem uma condição financeira boa, embora a prosperidade não seja apenas uma questão financeira, mas também que essa pessoa tenha saúde. Se nós orarmos por pessoas e pedirmos a Deus que Deus as abençoe, tanto no aspecto da saúde, como também no aspecto financeiro, não há nenhum tipo de equívoco ou erro. O próprio apóstolo João o faz. O que nós não podemos fazer é sermos adeptos da teologia da prosperidade, que parece que tudo tem como finalidade o dinheiro, a riqueza. Parece que a vida espiritual não tem tanto significado, a não ser se você tiver todas as coisas que você sonha e que você deseja. Então, o apóstolo João, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. É a palavra de Deus nos ensinando como lidar com a nossa espiritualidade prática. E olhando ainda para o texto vai nos dizer assim: porque fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. O versículo 3 nos ensina uma outra realidade muito significativa para todos nós. Todo aquele que é pastor, que é presbítero, eu diria até por extensão, todo aquele que é cristão, ele precisa e deve e se alegra quando ele sabe que outros queridos estão caminhando bem na fé, estão com vida bonita, estão agradando a Deus, estão observando a verdade, os mandamentos de Deus e estão indo bem na caminhada, na jornada cristã. Então, no versículo 3, o que João vai dizer da sua felicidade, da sua alegria de ver que os irmãos estão caminhando bem, e no caso especificamente aqui, Gaio estava caminhando bem. Eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Por mais que alguém possa falar mal de nós, né? Sempre existe alguém que não gosta da gente, mas parece que o testemunho geral sempre é maior, né? A grande maioria percebe, vê quem é quem, como age, como vive, como caminha. Por isso que eu digo para você que a gente precisa dar tempo ao tempo, caminhar um bom período com uma pessoa para conhecer quem ela é, qualidades e defeitos. Isso é muito importante, porque só assim a gente pode, de fato, aquilatar uma pessoa. E aqui o texto nos fala que as pessoas testemunhavam sobre a maneira como Gaio andava e se conduzia na vida. Que coisa linda! E o que me chama a atenção é a alegria que movia o coração do apóstolo João ao saber dessas coisas. É a mesma alegria que eu tenho, que os presbíteros têm, que o pastor Ricardo também tem, quando ele sabe que as coisas estão organizadas, que os irmãos estão caminhando bem, estão dando um bom testemunho. Tudo isso alegra por demais o nosso coração. E quando chega no versículo de número 4, ele vai dizer assim: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Irmãos, que coisa boa! Quando alguém elogia um membro da nossa igreja, quando um membro da nossa igreja ele é reconhecido na vida pública como um bom profissional, como alguém que dá exemplo, alguém que dá testemunho, um profissional correto, um profissional competente, um homem crente, um homem que você pode confiar, porque ele vai te orientar, ele vai, se for vendedor, vai te vender um produto da maneira correta. Se ele for um profissional de outra área, ele também vai aconselhar da maneira sábia. Isso tudo é especial. Então, o apóstolo João fala da sua alegria quando você vê que os irmãos estão indo bem. Vocês não têm noção da alegria do pastor quando ele olha para a congregação, como foi o dia de hoje, e eu olho assim, vejo pessoas que estavam um pouco ausentes, comparecendo ao culto. A alegria que pervade o nosso coração não dá para explicar. Se a gente não tiver cuidado, até atrapalha na condução da mensagem, porque a emoção aflora de você ver que irmãos queridos que você ama estão voltando à casa de Deus, voltando à igreja, participando do culto, traz uma emoção ao coração muito grande. E aí, irmãos, nós vimos então, estamos vendo o bom exemplo de Gaio. Gaio era alguém exemplar, alguém que tinha uma conduta ilibada. E João, mais uma vez, João vai chamar Gaio e vai falar assim no versículo de número 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros.
Que coisa linda! Esse homem chamado Gaio, ele não apenas atendia as demandas dos irmãos que estavam em viagem, pessoas do seu próprio povo, mas ele também atendia aqueles que eram estrangeiros. Ele não sofria daquela patologia que nós vemos hoje como uma patologia, a chamada xenofobia, né? Ele não tinha aversão a quem era estrangeiro, não, muito pelo contrário, ele também acolhia, ele também ajudava. O amor que ele nutria pelas pessoas não era apenas da boca para fora, era algo praticado, é o que o texto diz para nós no versículo de número 5. Ele praticava, ele tinha essa conduta, era o seu jeito de ser, era o seu estilo de vida, e isso para nós serve como modelo. Nós precisamos observar a forma como Gaio agia. Os quais perante a igreja deram testemunhos do teu amor. Não tem jeito, irmãos. As nossas obras, elas continuam. Por mais que a gente pense que não, as pessoas acabam se conhecendo, se encontrando. Algumas falam demais, né? A gente fala até negativamente, mas as pessoas que reconhecem o nosso valor, o tempo passa e elas lembram daquilo que nós fizemos, da nossa obra, do nosso jeito de ser, da nossa maneira de agir. Eu fiquei muito feliz essa semana, porque uma jornalista da nossa cidade, ela me gravou um áudio e dizendo que lembrava da palestra que eu fiz, se eu não me engano, em 2019, outubro de 2019, na OAB, falando sobre o aspecto espiritual da visitação no mês Outubro Rosa, né? Então, naquele mês de prevenção ao câncer de mama, nós falamos a respeito de superação e fé. E ela gravou um áudio para mim dizendo que lembrava daquele momento, ficou na mente dela aquela palestra. Então, a gente pensa às vezes que aquilo que nós fazemos, a maneira com a qual nos conduzimos, ela vai ser esquecida pelas pessoas. Primeiramente, Deus não se esquece, que é o mais importante. Mas também aquelas pessoas que querem lembrar e devem lembrar, elas vão lembrar de quem nós fomos. E o texto diz assim: bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Havia um compromisso naquele período, quando um missionário chegava numa localidade, a igreja o abrigava, ficava na casa de alguém. E na hora de ir embora, também os irmãos supriam aquele irmão para que ele pudesse ter tudo necessário até chegar no próximo lugar, na próxima cidade, na próxima igreja. Então havia todo esse cuidado por parte dos irmãos. Bom, e o texto prossegue: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. O que João está dizendo aqui? Que alguns irmãos missionários, pregadores da palavra, quando pregaram o evangelho entre os gentios, eles não tiveram a coragem de pedir nada e de levar nada. Sabe por quê? Porque eles não queriam que aquilo viesse a atrapalhar a pregação do evangelho. Eles não queriam de forma alguma que aquilo servisse de tropeço para a comunicação do evangelho. Eu lembro que eu fui fazer um sepultamento certa ocasião, e quando terminou a cerimônia, a mãe da senhora que havia falecido veio me oferecer uma quantia. E eu falei para ela: não, mas a gente não recebe nada. A mãe era evangélica e ela não. E ela falou assim: mas na minha igreja todos os serviços religiosos são pagos. Eu falei: não, eu não posso receber nada, a minha igreja já me mantém, e dentro do possível, para que eu exerça esse papel, e não é habitual receber nenhum valor, eu não aceito. E não aceitei nenhum valor naquela oportunidade, como já aconteceu em outras oportunidades também. Por quê? Porque a gente não quer que o evangelho ele tenha alguma dificuldade para ser recebido, né? Porque as pessoas, quando percebem o afã do obreiro em receber algum valor, né, valor pecuniário, as pessoas fecham o coração e começam até mesmo a olhar com suspeitas. Então, é interessante dizer que esses irmãos aqui do texto, eles não agiram dessa forma, eles saíram sem nada. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Aqui um outro ponto importantíssimo de eu falar e comentar e destacar. Tanto João como Paulo, eles entendiam que a obra de Deus não é feita por um homem só. A obra de Deus é feita por todos nós, com os nossos dons,
com as nossas capacitações, nossas vocações e virtudes. E aí o texto diz, para nos tornarmos cooperadores da verdade. É necessário haver uma cooperação, uma sinergia, como se usa hoje o termo habitualmente. Talvez um tenha o dom mais de comunicar a palavra, mas talvez o outro tenha sido agraciado com recursos para manter financeiramente aqueles que trabalham na propagação do Evangelho. Então esse é o quadro, é o cenário do primeiro personagem que o texto de hoje nos apresenta, que é Gaio. Gaio é, na verdade, um grande exemplo de espiritualidade e modelo para nós seguirmos. Mas quando chega no versículo de número 9, veja comigo, o texto diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então João está dizendo que ele mandou algum comunicado, alguma carta, ele escreveu alguma coisa à igreja, mas um homem, um líder na igreja chamado Diótrefes, que o texto nos diz com muita clareza que gostava de exercer a proeminência, era aquele que queria o destaque, que queria os holofotes sobre si, ele, na verdade, impedia, ele atrapalhava. Mas ele diz com muita clareza, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então, aquele tipo de pessoa que dificulta o trabalho, que não vibra com o trabalho. E nós precisamos ter muito cuidado. Neste ano nós elegeremos 2 presbíteros. Nós estamos com 2 irmãos com o mandato vencendo, nós precisaremos eleger 2 presbíteros. É um momento muito importante para a vida da igreja. Nós precisamos ver se essas pessoas têm as qualidades preconizadas na Bíblia Sagrada. Porque você ordenar homens ou eleger homens problemáticos é a pior coisa que existe para uma igreja. Pessoas mal resolvidas. Isso traz um dano que leva anos para que seja reparado. É algo terrível para qualquer comunidade religiosa. Então não podemos apenas votar porque alguém é legal, é nosso amigo, porque a gente tem as mesmas ideias que ele em muitos aspectos, mas nós precisamos ver se ele segue o modelo daquilo que a Bíblia Sagrada diz. Se a sua experiência, a sua conduta, se ele já tiver alguma experiência, se ela é equilibrada, se ele é um homem que agrega, se é alguém que soma. Então, quando a gente olha para esse texto, nós vemos que aqui João agora fala de uma pessoa problemática, de uma pessoa difícil. E o texto diz mais: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ou seja, ele não era apenas alguém que dificultava o trabalho, a acolhida dos missionários, mas ele era também uma pessoa que tinha prática de levantar suspeitas e de utilizar de palavras maliciosas contra os outros. É o que o texto nos fala. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Se na segunda carta que nós pregamos hoje pela manhã, o apóstolo João, ele explica, ele dá um norte para que se saiba perceber aquilo que é prático, aquilo que é visível no falso profeta. Aqui nessa terceira carta, ele já não trata bem desse assunto. Ele fala sobre hospitalidade, mas ele fala que havia um homem chamado Diótrefes que não acolhia e que não deixava as pessoas acolherem. Então, atrapalhava a condução da obra de Deus, o progresso da obra de Deus. Era assim que ele agia. É o que o texto nos fala. Tanto impedindo, como também impedindo que eles ficassem, como também proibindo que pessoas acolhessem. Então, veja o trabalho danoso que esse homem produzia na igreja. E aí, no versículo de número 11, o apóstolo João vai dizer assim: amado, é como se fosse um pedido, um clamor: amado, não imites o que é mal, porque nós sempre teremos, irmãos, o bom exemplo a seguir e o mau exemplo. Nós temos a nossa consciência, a nossa capacidade de discernimento para escolher qual é o melhor modelo, qual é o padrão, né? Aquilo que realmente está correto e que não está. Mas o texto nos fala que João diz: olha, Gaio,
não imites o que é mal. Não faça isso, não siga esse homem. E o texto prossegue. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, ou seja, as boas obras, a boa condução é própria daquele que nasceu de novo. Nós fomos predestinados para boas obras. É o fruto natural de todo aquele que nasceu de novo. Existe um prazer, existe um contentamento, existe uma alegria quando nós fazemos o bem. É o caminho natural, é o caminho normal de todo aquele que nasceu de novo. E aí ele fala, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Existem pessoas que parece que elas têm um compromisso com a maldade, um compromisso para desestabilizar todas as coisas, para atrapalhar a condução do trabalho. Existem pessoas que são do contra, são difíceis, e são pessoas realmente que atrapalham. Então o texto está dizendo para nós que pessoas que são do mal, mas do mal mesmo, que fazem perversidade, crueldades, que atrapalham, essas pessoas, elas, na verdade, jamais viram a Deus, elas não conhecem a Deus, ainda precisam se converter. Talvez você esteja lembrando na sua experiência pessoal de pessoas que você teve o prazer ou o desprazer de conviver, que eram pessoas assim, pessoas que não agregavam, mas que repulsavam, pessoas que, em vez de edificar, de aproximar e construir pontes, eram pessoas desagregadoras. Isso é péssimo. Pessoas que não ajudavam a obra de Deus, mas também impediam aqueles que queriam ajudar a obra do Senhor. Isso é lamentável, né? Então, João, ele esclarece e mostra que não pode ser assim. E no versículo de número 12, o texto nos fala, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Olha que coisa linda. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Alguns pensam que Demétrio foi o portador desta carta que está em nossas mãos hoje. Não temos a certeza se sim ou se não, mas alguns pensam dessa maneira. Mas o que nós sabemos era que o testemunho de Demétrio, ele era de uma conduta ilibada. O texto fala para nós aqui, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio era um grande exemplo de conduta, de postura. Era aquela pessoa exemplar. Então ele serve aqui de modelo. Então veja, Gaio, um excelente modelo de conduta, um homem de Deus, um coração terno, um coração de alguém que amava a obra de Deus e amava os irmãos. Depois nós vemos Diótrefes, que era alguém que atrapalhava a condução da obra de Deus. E mais uma vez, o apóstolo João, ele vai dizer que havia um outro homem chamado Demétrio, que também tinha um testemunho maravilhoso, e que isso serviria de espelho para o próprio Gaio. E aí vem a pergunta que me salta do texto, que eu não posso deixar de fazer essa reflexão. Irmãos, como nós seremos lembrados? Esse texto é um texto que nós estamos pregando, olhando o que Deus faz, o que Deus realiza na perspectiva divina. Mas tem um desembocar nas relações e tem também um desembocar na própria vida prática da igreja. E nós precisamos pensar como nós seremos lembrados. Como nós queremos ser lembrados. Nós queremos ser lembrados como Gaio, um homem que amava a obra, um homem amoroso, que cuidava dos irmãos, um homem que aparentemente não era rico, não tinha posses, e talvez tivesse até mesmo uma saúde precária, é o que o texto nos informa, mas que ainda assim, com poucos recursos, com uma saúde débil, ele nunca deixou de servir a Deus e aos irmãos. Esse sim é um grande exemplo para nós. Eu gostaria de ser lembrado como um homem da estatura, do quilate de Gaio, mas eu sinceramente não quero jamais que alguém olhe para mim, encontrando em mim aquilo que é tão nocivo como eu vejo aqui na vida de Diótrefes, que o apóstolo João denuncia. Que não haja entre nós nenhum Diótrefes, pelo amor de Deus, que o Senhor nos poupe, que o Senhor nos livre. Mas o Demétrio também é um grande exemplo para nós de conduta e de postura espiritual. E a reflexão que eu quero chamar você nesta hora é essa. Como você se vê? Como você se olha? Como você se enxerga? Como você será lembrado? Saiba que hoje nós falamos muito sobre legado, né? Uma palavra que virou moda, né? Toda hora se fala de legado.
Qual o legado que você vai deixar? Qual o legado que eu vou deixar? Quando alguém lembrar de mim, vai lembrar o que ao meu respeito? O que vão lembrar a seu respeito? Como foi você como cristão? Como eu fui como cristão? Qual foi a nossa conduta? Nós agregamos? Nós somamos? Quem nos conheceu de verdade? O que pensa a nosso respeito? Claro que sempre vai se levantar alguém de maneira tóxica e vai falar alguma coisa negativa. É óbvio. Mas eu creio que aquele que agiu e que escolheu o caminho da santidade, da bondade, do amor, da generosidade, esse vai ser sempre lembrado como alguém que somou na obra, alguém que procurou, dentro das suas deficiências e pecados, servir a Jesus Cristo de maneira digna, amando ao Senhor, a sua obra e também aos irmãos. Por isso é muito importante, eu reitero, que na vida comunitária nós nos conheçamos bem, nós nos relacionemos, porque quando nós nos relacionamos, nós percebemos as qualidades e também os defeitos. Nós não exercemos algum juízo sobre alguém de maneira prematura. Nós temos uma estrada, uma caminhada. Nós sabemos aquilo que há de bom. Nós sabemos também aquilo que o outro tem deficiência. Mas nos dá a possibilidade de ter uma relação segura com aquela pessoa. E isso é muito importante que se diga. Para nós finalizarmos, muitas coisas tenho que te escrever. Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. O que João está dizendo aqui, meus irmãos? João está dizendo para nós, assim como falou também na segunda carta, que existem coisas que nós precisamos falar tete a tete, como dizia meu pai. Nós temos que falar frente a frente. Nós temos que falar diante da pessoa. Existem coisas que nós não devemos falar através de WhatsApp, de videoconferência. Existem coisas que nós precisamos falar tendo a outra pessoa à nossa frente. Porque a comunicação, quando ela é próxima, nós conseguimos perceber a entonação da voz, a maneira com a qual a pessoa falou, o seu gesticular, tudo isso comunica e fala. Existem assuntos que são melindrosos, são assuntos delicados que nós precisamos falar pessoalmente. Não é para todo mundo saber, para todo mundo conhecer. E João tinha coisas, tinha uma agenda que ele precisava conversar, expor àqueles irmãos quando ele estivesse juntamente com eles pessoalmente. E hoje eu fico vendo, né, que às vezes a gente se comunica muito por WhatsApp. E é uma pressa, uma necessidade de você responder rápido, senão a pessoa fica achando que você está fora do mundo, que você está ultrapassado, que você não é alguém conectado. Isso já aconteceu até comigo. De eu mandar uma mensagem para uma pessoa, não querendo demorar muito, dizendo não. Mas eu falei não, mas a pessoa entendeu um não muito negativo e rude, mas não foi a minha intenção. E a pessoa posteriormente me disse: pastor, o senhor nunca falou comigo dessa maneira, pastor, o que houve? Eu falei: não, irmã querida, amada, você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, nunca faria isso. É porque você me fez uma pergunta e eu não gostaria de deixar você sem resposta. E eu respondi não. Só que você entendeu não. E não foi assim que eu falei. Então a comunicação precisa ser próxima. Tem coisas que nós temos que falar pessoalmente para que o outro nos entenda, para que a gente possa ganhar o outro e para tratar de assuntos que não são muito fáceis de serem falados e que também não cabem a todos. Isso é muito importante que se diga. E aí no versículo 14 ele diz: pois em breve espero ver-te. Irmãos, para mim que sou mais emotivo, essa frase aqui tocou muito forte no meu coração. Aparentemente uma frase normal, uma frase corriqueira. Não tem muita coisa que se falar aqui. Mas ele diz: pois em breve espero ver-te. João nutria um sentimento muito grande de amor pelos irmãos. E ele tinha um desejo de ver Gaio, ver os outros. Era o desejo de João. Mas quando nós lemos esse texto e trazemos para a nossa realidade hoje, até mesmo num período em que nós estamos ausentes do convívio com os nossos amados e queridos, quando eu leio isso aqui, pois em breve, e é em breve mesmo, que eu espero ver vocês, irmãos, aqueles que eu não tenho podido ver, que eu não tenho podido abraçar, beijar as irmãs, abraçar afetuosamente meus irmãos em Cristo, como sempre é muito comum a nós na Betel. Então, espero ver-te, e esse é o meu desejo também. Eu espero ver vocês em breve, em comunhão, na congregação santa. E aí ele diz:
Então conversaremos de viva voz. Oh, meus irmãos, que coisa boa é a comunhão. A gente poder partir um pão, a gente poder fazer um café para uma pessoa querida, tomar algum suco, alguma coisa muito gostosa que seja familiar a nós e que a gente goste de tomar com o outro, de comer uma iguaria, um pão, alguma coisa muito especial que os irmãos fazem, eu sei que fazem. Irmãos, assim como o João, eu estou com o mesmo sentimento, um sentimento de em breve poder ver cada um de vocês de perto. Então, a gente quer ver, a gente quer abraçar, a gente sabe que não pode, mas a gente quer. Então, esse desejo de João, né, que não estava vivendo um período de pandemia, mas ele estava desejoso de ver os irmãos. Em breve, espero ver-te. Esse deve ser o desejo de todo aquele que nasceu de novo, daquele que preza a comunhão, que valoriza a igreja, que quer estar perto de gente que a gente tem uma história, uma trajetória, uma caminhada, seja mais longa ou mais curta, a gente quer viver esse tempo. É natural. E João também era assim. E assim tratar de outros assuntos, de outras intimidades, outras questões, né, que fazem parte. E aí ele fala, então conversaremos de viva voz. Ah, meus irmãos, a internet atenua, ajuda, mas não é a mesma coisa quando a gente está ouvindo o outro de viva voz presencialmente. E finalmente ele diz, a paz seja contigo. E talvez ele tenha usado essa expressão, a paz, aqui da maneira mais correta possível. A gente que é pregador vive procurando as melhores palavras para expressar os sentimentos e aquilo que Deus coloca em nosso coração. E aqui, quando ele coloca a paz seja contigo, ele está usando uma expressão mais adequada possível, porque aquela igreja precisava viver a paz. A igreja tinha problemas sérios, tinha conflitos ali, tinha gente difícil no seio da igreja. E isso para nós também é importante pensar, porque por vezes julgamos de maneira infantil que deveríamos ter vivido a época da igreja apostólica, a época em que João era o apóstolo, o líder da igreja. Aquela época sim que era boa, porque era perfeita. Mas a gente está vendo, tanto em 2 João como agora em 3 João, que não há igreja perfeita, que as igrejas têm suas falhas, têm seus problemas, mas o que não deve nos levar a uma inércia. Nós temos que trabalhar em prol da modificação, da transformação de tudo aquilo que não está bom. Mas sempre haverá problemas nas igrejas, mas nem por isso ela deixa de ser apaixonante. Ela continua a ser apaixonante, um lugar da graça de Deus, um lugar de comunhão, de fraternidade, onde nós crescemos espiritualmente, onde nós somos fortalecidos para enfrentar as tragédias da vida, os problemas que acontecem na história, como, por exemplo, o problema vigente hoje. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar de graça, de amor, de perdão, de acolhimento, de festa, de satisfação. Ah, irmãos, é maravilhoso. Então, paz seja contigo. Os amigos te saúdam, porque todo irmão deve ser, na verdade, um amigo do outro. Saúda os amigos, nome por nome. E aqui tem uma coisa muito importante. Se eu tenho uma memória muito boa, eu digo, olha, eu tenho uma memória muito boa, mas eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é pelo interesse que eu tenho com os irmãos e com a família dos irmãos. Por isso, eu sou levado a gravar o nome dessas pessoas, porque também são importantes para mim, ainda que elas não sejam convertidas ainda. Então, meus amados irmãos, meus queridos e amados, eu gostaria que a gente pensasse hoje e refletisse um pouco sobre isso. Como você será lembrado? Qual o legado que você vai deixar? Gaio, Demétrio ou Diótrefes? Que bom que João nos apresenta 2 exemplos positivos e um negativo. Então é sinal de que os exemplos são maiores, positivamente falando. Mas como você quer ser lembrado? Qual é a sua imagem? Qual a imagem? Eu digo imagem real que está sendo construída. É uma mensagem de alguém que serve a Deus, uma imagem de alguém que serve a Deus e que adora a Deus, que é um conciliador, que é um construtor? Ou é alguém que desagrega como Diótrefes? É uma pergunta que se faz. E a segunda observação antes de orarmos. Você também está com desejo de, em breve, ver os irmãos, de ter comunhão com eles? Se você sente esse desejo, é porque, de fato, o Espírito Santo está na sua vida e não fez de você uma pessoa seca, uma pessoa fria, uma pessoa sem sentimento. Todo aquele que ama, todo aquele que nasceu de novo,
ele tem esse desejo por comunhão. O pertencimento para ele é algo vital para a sua existência. E nós somos assim, porque nós somos um corpo.